Aleluia, glória a Jesus. A graça e a paz de Cristo seja conosco, amém, amados? Glórias a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé e iniciar este culto. Daqui a pouco ouviremos a palavra, o evangelista Salvador. Vamos orar. Pai bendito e maravilhoso Deus, somos gratos ao Senhor, meu Pai amado, pela sua presença em nossa vida. Somos gratos pelo fortalecimento. Este dia, Senhor, meu Pai amado, amanhecendo ao Senhor, falando contigo, falamos com o Senhor durante todo o dia e agora, mais uma vez, gratos, cansados, mas gratos, porque o meu Deus eterno, a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, se conosco, meu Pai amado, neste culto, falando aos nossos corações, operando, ó meu Deus eterno, e muitos não são aqui, mas aqueles que vão ouvir a gravação, meu Pai amado, deste vídeo. Meu Deus, que o Senhor dê a resposta que nós precisamos, que o Senhor, meu Pai amado, nos oriente para estarmos sempre na sua direção. Abençoa, Pai, recebendo toda a honra, toda a glória e louvor que prestamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Rutilé, você pode, por gente... É ele que vai cantar? Ô, glória! Olha lá, rapaz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais uma noite de honra, glórias e louvores na presença do Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino da harpa cristã de número 476. Como que é? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Aleluia, né? Jesus
Hoje Ele te chama nesta noite, né? Você ainda que não tem Jesus na tua vida, Jesus hoje Ele te convida para você estar na presença dEle, porque Ele quer te salvar, quer transformar a tua vida e a vida de toda a sua família. Ainda vamos adorar com o hino de número 531. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre e onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu o clamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Deus em Cristo Jesus possa continuar, abençoando os irmãos, pois carecemos da graça, da bênção, das misericórdias de nosso Deus, Vamos colocar de pé e vamos ler a palavra de nosso Deus. Isaías, no seu capítulo 43. Aleluias. Glória a Deus. Estamos alegres, irmãos. Se eu disser para os irmãos que eu estou triste, eu estou mentindo, Estou alegre porque sei que tudo está nas mãos de Deus. Se está nas mãos de Deus, está tranquilo. A gente pode ficar sossegado, Ele conforta, Ele alegra, Ele dá o respaldo, irmão Dário? Ele garante a vitória. Aleluias. Ele passa o bálsamo. Meus irmãos, Isaías 43,
O título da lição diz aí, ó, só Deus resgata Israel, só Ele, né, irmãos? Nós vamos ler 2 versículos apenas, vou fazer uma mensagem curta, não vou enfadar os irmãos. Eu calculo que até 23 horas, 23h30, a gente termina aqui, né? O verso 18 e o versículo 19, tá, irmãos? Eu vou ler, a igreja pode ler comigo. Isaías 43, versículo 18 e 19, vamos ler todo mundo junto? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Quantos necessitam de oração? Aleluias. Depois da oração, você não fecha a sua Bíblia, tá, meus irmãos? Nós vamos palestrar com os irmãos nesses 2 versículos aí e algumas coisas mais. Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, levamos a Ti a nossa voz, Senhor, com o propósito de adorar o Senhor, de reconhecer que Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria. Pai, nós estamos carentes de Ti. Que o Senhor possa, nesta noite, continuar abençoando os Teus filhos, que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando os que estão perto, que estão longe, que vão assistir a gravação, que o Senhor possa manifestar a Tua presença santa em nossas vidas, Pai, regando o coração de quem vai ouvir, Pai, ungindo a fala, os meus lábios, para que possamos transmitir aqui nada de nós mesmos, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar com os Teus filhos, que o Senhor possa guiar a nossa voz, orientar-nos conforme a Tua grande misericórdia, Pai. Tu sabes o quanto eu dependo, o quanto essa igreja depende, o quanto nós dependemos de Ti. Nos ajuda nessa noite, Pai, nos fortalece, abençoa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, o que levou Deus a orientar o profeta Isaías para que dissesse isso para Israel, né? Nós sabemos que o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia. Depois do cativo ali, Nabucodonosor, já tinha passado Nabucodonosor, né, alguns reis, 70 anos na Babilônia. Então a Bíblia vai dizer que as crianças não sabiam de muita coisa. Aqueles de média idade, poucos sabiam. Mas os anciões, principalmente os adultos, né, viviam em depressão muito grande. Viviam em choro muito grande, lamentando pelo passado. Podíamos ter feito diferente na presença de Deus, né? Nós estávamos lá em Israel, fizemos igual o filho pródigo, né? Tinha tudo na casa do pai, estava tudo certinho, alegria, festa. Mas nós resolvemos afrontar Deus de tal forma, né? E viemos parar aqui na Babilônia. Então eles viviam arrependidos, chorosos, em depressão, por tudo aquilo. Deus não mais se manifestara da forma que se manifestara em Israel. E eles não tinham mais tudo aquilo que tinham quando chegaram na Terra Prometida. Eles perderam o fruto, perderam, né, a presença de Deus, a alegria do céu, a autonomia de estar na sua casa. Estavam em terra estranha, em casa estranha, sob um domínio estranho, e já não tinham mais a presença de Deus como em Israel. Então isso trouxe grande depressão para os idosos, principalmente, para aqueles de maior idade. Então eles choraram de forma tão grande, se apertaram de forma tão grande, se arrependeram de forma tão grande. Isso que eu acho lindo em Deus, né, irmãos? Eu estava lendo esse texto aqui, orando ao Senhor e falando com Deus. Deus é um Deus de grande misericórdia. Às vezes nós falhamos e Deus ele se afasta, como fez com Davi, como fez com tantos outros. Ele se afastava, ia embora, né, como fez com Israel. Mas quando Davi se arrependeu, quando Davi chorou, Deus se manifesta para abençoar, para perdoar Davi. E se nós lermos o livro de Juízes, a gente vai ver, irmãos, que quantas vezes Israel falhou e Deus se afastava, o inimigo encostava e dominava Israel. Aí Israel começava a chorar, Deus logo enviava um salvador, Deus logo enviava um profeta, Deus logo enviava alguém, um juiz, para restaurar Israel. A gente vê das grandes misericórdias do nosso Deus. Nosso Deus é justo, Ele é fiel, mas Ele também é um Deus de misericórdia. Quando nós arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados,
e reconhecemos o nosso erro, irmãos, Deus está pronto para nos ajudar, seja em qualquer situação que for, né? A Bíblia diz que o pecado, ele mata, pecado de qualquer circunstância, qualquer aspecto, né? Seja o orgulho, seja o falar mal, seja a fornicação, seja o adultério, né? Seja as afrontas indevidas, injustas, isso nos mata, isso nos afasta de Deus. Mas quando nós nos arrependemos de qualquer tipo de coisa que temos cometido, o nosso Deus, Ele está pronto para nos ajudar. Então aqui a Bíblia diz que Deus, Ele via, meio que assistia a angústia daqueles pais, daqueles anciões que olhavam para o passado e diziam assim: rapaz, nosso Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, destruiu Jericó. Nosso Deus nos deu uma terra prometida que manava leite e mel, e nós falhamos a tal ponto de perder tudo aquilo. Então Israel, ele sofria por duas questões, irmãos. Sofria pela perda da mordomia, da autonomia que tinha, e sofria a ausência de Deus. Sofria a ausência de Deus. Porque os irmãos aqui entendem o que eu estou falando. Eu já falhei, Deus já se afastou de mim, e eu já sofri muito por isso. Quem já passou essa experiência que sabe o que eu estou falando, né, irmãos? Quem já experimentou do santo, irmãos, em outro lugar não pode viver, não consegue, né? Então Deus vê ali que eles se arrependeram de verdade, levanta o profeta Isaías para dizer assim: olha, haverá restauração. Não lembreis das coisas passadas, e nem considerai as antigas. Irmãos, nós usamos um título para essa mensagem aqui: o novo de Deus. Por que o novo de Deus? Porque ele já está dizendo aqui, ó, eu não quero que vocês se lembrem dessas coisas e nem as considerem. Não é para lembrar e nem considerar, é para esquecer isso aí. Então nós vamos falar sobre o novo de Deus, né? E em meio a tanta tecnologia hoje, irmãos, e inovações tão atuais, nada pode se comparar com o poder do nosso Deus. Falando de novidade, falando de coisas novas, tecnologias que existem hoje, me trazia uma certa preocupação. Uma certa preocupação. Gosto muito do hino 36, onde fala assim: ó, passarinho, belas flores querem me encantar. É uma realidade, irmãos. A gente vê tantas coisas novas hoje, tecnológicas, que a gente fica meio que zaroi, né? Rapaz, nossa, né? Que coisa interessante. A gente fica meio que zaroi, tanta coisa hoje, né? Aí eu, meio que um pouco preocupado com os meus filhos, com as gerações que estão vindo agora, com tanta novidade, com tanto entretenimento, shoppings, né? Para chamar a atenção dos nossos jovens, desfocando eles do verdadeiro sentido da vida, que é Deus, que é Cristo. Eu comecei a orar um tempo atrás, e falei: Deus, o que será dos meus filhos? Com tanta novidade, com tanta tecnologia, o que será das gerações que estão vindo aí? Celulares novos, tecnológicos, 3D, 5D, 10D, 100D, né? E tanta coisa. O que será dos meus filhos, Senhor, que estão entretidos, vidrados nessas coisas? E eu dobrei o joelho para orar, e conversando com Deus sobre essas coisas, Deus falou assim: eu tenho novidades maiores que essas. Eu tenho novidades grandes. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim, e eu vou te mostrar as minhas novidades. Clama a mim, e você, os seus filhos, as gerações vão ver coisas, sim, que eles vão ficar perplexos. Aí sim eles vão ficar perplexos, vão ficar, né? Então depende de você, depende de mim, depende de nós. Clama a mim,
e eu vou mostrar para você que eu ainda sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Eu vou salvar os seus filhos, eu vou salvar a geração que está vindo, porque eu tenho novidade para essa geração, eu tenho novidade para os seus filhos, eu tenho novidade para a terra. E Deus me fez pensar, com tanta tecnologia, irmãos, com tantas coisas que existem, Deus falou assim, olha, você trabalha com segurança, os hospitais estão lotados. Os consultórios psiquiátricos, psicológicos estão lotados. Então, com tanta novidade, os seus filhos, os homens, as gerações, ainda dependem do meu favor. Ainda dependem de mim. Só que eles não sabem, e você tem que informar isso para eles. Então, o novo de Deus. E aqui, irmão, Israel, olhando para o passado, e Deus fala assim, olha, eu vi um psicólogo dizer que quando você está em depressão, é porque você está cheio do seu passado. Quando você está em depressão, é excesso de passado. E aí Deus vem falando aqui, ó, não olhe para o passado. E nem considere essas coisas. Porque eu vou fazer o quê? Coisas novas, eu tenho novidade. E quem não gosta de novidade, principalmente de novidade boa, né, irmãos? Quem não gosta, né? Quem não gosta? Sim ou não, irmãos? Então Deus vem falando assim, eu ouvi um psicólogo por esse dia dizendo assim, olha, a depressão é excesso de passado. Aí Deus me deu essa mensagem, falei, meu Jesus, é de Deus. E o psicólogo me dizia, estresse é excesso do presente. E a ansiedade é excesso do futuro. Aí vem Jesus, diz, a Bíblia está cheia de orientação. Jesus diz assim, olha, não, como foi que Jesus falou? Esse sim, mas outro ele disse assim, ó, o dia da manhã, basta cada dia o seu? Basta cada dia o seu? Por que Jesus está falando isso? É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. O povo estava pesado pelo passado. Eu falei aqui que passado, excesso de passado traz o quê? Depressão. Excesso de presente traz o quê? Estresse. E o excesso de futuro traz o quê? Aprenderam, graças a Deus. Quem não sabia disso? Quem não sabia? Quem não sabia? Então já aprenderam alguma coisinha, né? Graças a Deus. Obrigado, mas anota aí. Então Jesus falou assim, olha, basta cada dia o seu. Irmãos, eu não posso pegar o mal de amanhã e colocar nas minhas costas hoje. Eu não posso pegar o mal que aconteceu há 10 anos atrás e botar nas minhas costas hoje, que eu tenho que viver o mal de hoje. Já pensou? Se o meu dia já está ruim hoje, aí eu começo a lembrar do passado. Meu Deus, a minha conta que vai vencer mês que vem. Meu Deus, a conta de energia que vai vencer daqui a 15 dias, meus irmãos. Aí eu vou viver depressivo, estressado e ansioso. Olha só, o ser humano vai aguentar essa pressão? O ser humano não vai aguentar essa pressão. Então, irmãos, vamos analisar como estava Israel, para você entender aqui. Você vai entender como estava Israel aqui. Para quem chegou aqui, eu estou falando de Israel na Babilônia, para quem chegou atrasado aí um pouquinho, né? Nós estamos falando que as crianças não sabiam bem o que estava acontecendo, os adolescentes mais ou menos, mas os mais idosos, irmãos, eles estavam hiperdepressivos, porque viviam do passado. Aí Deus falou, não considereis, não lembrei dessas coisas. Mas para a gente entender o que eles estavam passando, abra a Bíblia aí no Salmo 137, vamos entender o que Israel estava passando, mais ou menos, para você entender. Salmo 137. Israel não estava passando por provações, tá, irmãos? Israel estava passando por uma correção. Há uma diferença, quem sabe? A provação é algo que vem de Deus para te provar. A correção é algo que você fez, que Deus quer te corrigir por isso. E graças a Deus que está havendo correção, porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga quem? Deus só corrige e castiga quem? Quem Ele ama. Né? Só quem Ele ama. Então, irmãos, o Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 6, nos dá uma noção do que Israel estava vivendo.
Aleluia. Uma noção. Olha só, irmãos. Junto aos rios da Babilônia, eu gostaria de pedir um favor aos irmãos, ou a minha esposa ali, tem duas jovenzinhas ali atrás ali, que desse uma Bíblia para elas, ou sentasse perto delas, por gentileza. Sejam bem-vindas, tá, meninas? Deus abençoe vocês, continue abençoando vocês. Salmo 137. Para a gente ter uma noção que Israel estava passando, irmãos, para a gente ver o porquê que Deus fala essas coisas com o profeta. Olha só, junto aos rios da Babilônia, nos o quê? Lembrando-nos de... Preste atenção, irmãos. Preste atenção aqui. Vamos devagar para a gente entender o que está acontecendo. Junto aos rios da Babilônia, não junto aos rios de Sião. Babilônia era local de escravidão, de servidão. Então, junto aos rios da Babilônia, nós nos alegramos com Deus. Eu falo, irmãos, que há dificuldade. Quando o ser humano está vivendo uma dificuldade, qual é a primeira coisa que você faz quando vem uma dificuldade, um choro, um aperto, uma angústia em você? É se prostrar. A primeira coisa. Depois você pode até orar, buscar a Deus, né? Mas uma das primeiras coisas que o ser humano faz, quando você vive uma dificuldade muito grande, lembra em Neemias capítulo 1, quando Neemias recebeu aquela notícia? O que Neemias fez? Ele se prostrou. Então eles estavam assentados às beiras dos rios da Babilônia, e sentavam para quê, irmãos? Para chorar. Lembrando de quê? De onde? De Sião. Sião aqui em dois aspectos. Sião local e Sião presença de Deus. Amém? Sião local, Israel, e Sião, espiritualmente falando, presença de Deus. Quem já viveu a presença de Deus, irmãos, e falha, vê Deus indo embora, vê o Espírito se extinguindo, e em alguma situação pode até parecer que está tudo legal, está com dinheiro no bolso, a conta bancária está boa, o casamento está legal, mas quando você deita na sua cama, quando você olha no espelho, quando você está sozinho no serviço, em algum lugar, você chora e fala assim, está faltando alguma coisa. Já aconteceu isso com você, já? Já aconteceu isso com você? Está faltando alguma coisa. É Sião, é a presença de Deus que está faltando. Então nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Lá em Sião nós tínhamos tudo, lá em Israel. Na casa do Pai nós tínhamos tudo. E nós tínhamos ainda a presença dele ainda. Mas o que? Nos salgueiros que há no meio dela, nas árvores que há no meio desses rios aí, nas margens do rio, penduramos as nossas... Ou seja, não há cântico, só há choro. Não havia cântico, não havia alegria, só havia choro. A ponto de eles pegar, hoje não é harpa mais, hoje é guitarra. Vou traduzir aqui para os dias de hoje, tá, irmãos? Às vezes eu estou tão depressivo. Pastor, irmão, evangelista, você também entra em depressão? Entro. Você também se entristece? Me entristeço também. Mas você também chora? Choro também. Às vezes eu estou tão desanimado, irmão Dário, estou tão assim frustrado, que eu pego o meu violão e deixo num canto, quando eu olho para ele assim, irmã Sandra, está cheio de poeira, as cordas estão tudo enferrujadas, bate uma angústia, irmãos, bate uma angústia, eu falo assim, meu Deus, vou lá embaixo no piano, troco as cordas do violão, limpo o violão e começo a cantar. Quando eu começo a tocar o violão, começo a cantar, louvar a Deus, irmãos, o Espírito de Deus começa a encher o coração de alegria. Começa a encher, Sião começa a entrar no meu coração, o Espírito de Deus começa a entrar no meu coração e me dá forças para voar. Então não havia cântico, só havia choro. Eles haviam pendurado seus violões nas árvores, né? Haviam pendurado as suas guitarras, suas harpas nas árvores, e não queriam mais cantar, não queriam mais adorar, não tinham forças, essa é a palavra certa, não é que eles não queriam. Já aconteceu isso com você? Às vezes você quer cantar um louvor, você até quer cantar, mas você não consegue. Às vezes você até quer orar, mas não consegue. Já aconteceu isso com você? Você sabe que precisa orar, você quer orar, mas você não consegue. Você não consegue dobrar o joelho e orar meia hora. Você não consegue. Aí o seu adversário não vai perder a oportunidade. Vai começar a falar um montão de coisa no seu ouvido. Né, irmãos? Então, às vezes, irmão, você não pode dobrar o joelho, você não aguenta, você não consegue. Você acha que Deus não vai ouvir, que Deus não vai ver, que Deus não está vendo, que Deus não está entendendo a situação.
E você fala, não vou orar. Mas você já está orando. Você já está orando, porque o nosso Deus, Ele entende o silêncio. O nosso Deus, Ele entende o choro. O nosso Deus, Ele entende a sua fala. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te fez. Então a Bíblia diz, irmãos, que eles penduraram os seus violões porque não havia mais culto, não havia adoração, só havia choro. Aí no versículo 3 diz assim, porquanto aqueles que nos levaram cativos, preste atenção como que eles estavam. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Vem cá, vocês sabem tocar essas harpas? É o quê? Essas harpas aí, vocês sabem cantar? Vocês sabem tocar? Eu quero ver vocês tocando. Eu quero ver vocês cantando, porque quem tem um violão, é óbvio que toque, né, irmão Ramon? Quem tem um teclado, toca teclado. Então, aqueles que nos levaram cativo, via nossas harpas e dizia assim, olha, vocês tocam harpa? Toca para eu ver. Canta para eu ouvir. Nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, os que o quê? Então eles estavam o quê? Na mente dele, na visão deles, eles estavam, na nossa visão, na minha visão, eu estou destruído, nós estamos destruídos. Essa era a visão, esse era o pensamento que eles tinham. Os que nos destruíram, eles pediram que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos dos cânticos de Sião. E cá, eu quero ouvir vocês cantar. Mas como cantar se nós nos sentimos destruídos? Como cantar se nós nos sentamos apenas para chorar? E eles respondem no versículo 4, mas como entoaremos cânticos do Senhor em terra estranha? Como que nós não temos força para cantar? Nós não estamos em Sião. E eles não entendiam, irmãos. Aí Deus vem aqui dar a resposta do versículo 6. Versículos 5 e 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Enquanto você está pensando que está destruído, que está abalado, cansado, desanimado, e muitas das vezes, uma das primeiras coisas que a gente pensa é que Deus não está me vendo. Deus não está me ouvindo. Eu estou sozinho. Eu falei aqui ontem, quantos homens de Deus se sentiram sozinhos na Bíblia, não é isso? Eu não vou repetir, não dá tempo a gente falar sobre isso. Mas quantos se sentiram sozinhos? E quando você se sente destruído, abatido, cansado, desanimado, seja um problema no casamento, seja econômico, seja o que for, seja uma crise de existência, você pensa logo, Deus não sabe o que eu estou sentindo. Ele não sabe o que eu estou sentindo. Irmãos, eu já vivi essa experiência, não vou falar o meu testemunho porque não dá tempo. Mas eu discuti com a irmã, Deus falando na boca dela, e eu pensava e ela falava, eu pensava e ela falava, eu pensava e ela respondia. Deus conhece o seu coração de forma tal que você não imagina. Antes que a palavra viesse na minha boca, ele já respondia lá. Salmo 139, é isso? Ou 39, isso aí? Né? Davi fala assim, antes que a palavra saísse da minha boca, ele respondia lá, eu vivi isso. Deus sabe o que você pensa. Deus conhece o seu coração, o seu sofrimento, a sua alegria, a sua dor, Deus sabe. Então, como ser humano, eles pensavam assim, nós estamos destruídos. O que nos resta é sentar às margens do rio para chorar. É só isso que nos resta. Aí Deus via dizendo, através do salmista, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha destra, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Sabe o que Deus está falando aqui? Se acontecer, se acaso eu esquecer de você, com certeza o meu braço não opera mais. Eu já não tenho mais poder na minha mão direita. E pode, porventura, Deus perder o seu poder? Pode. Então isso quer dizer, Deus está falando assim, eu jamais esquecerei de você.
Assim como jamais eu vou perder o poder, a força do meu braço, eu jamais vou esquecer de você. É impossível esquecer de você. Ainda que você se sinta destruído, ainda que você se sinta solitário, ainda que o pai não entende, a esposa não entende, o pastor não entende, eu entendo, eu vejo, eu percebo. E eu não me esqueço de você. É isso que Deus está falando aqui. Comparado isso, irmãos, é como se ele perdesse a força do seu braço. Pode, porventura, Deus perder a força do seu braço? Então ele não pode se esquecer de você. É isso que ele está falando aqui. E o verso 6 ainda diz mais: apegue-se a minha língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. É como se eu não falasse mais. Pode, porventura, a minha língua pregar ao paladar e eu não falar mais? Eu não vou me esquecer de você. Eu não me esquecerei jamais de você. Mas eles se sentiam desta maneira. A minha maior alegria é a sua força. A minha maior alegria... Irmãos, se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus vai falar assim, olha, esforça-te, tem de bom ânimo e serei contigo. Levanta-te, põe de pé e eu falarei contigo. Não temas, não temas, não temas, não temas. O que acontece com você e comigo e com o resto do mundo é que nós nos prostramos, é que nós nos sentimos abatidos, vencidos, derrotados, depressivos. Esse é o sentimento humano, mas não é que Deus se esqueceu de nós. Você pega de Gênesis e Apocalipse, Deus fala, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Levanta, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas é natural que diante da dificuldade nós viemos nos prostrar. Isso aí não é só você, não é só eu, é o ser humano. Quando você vai no médico, está sentindo uma dorzinha, então você vai no médico e vai falar assim, olha, você está com câncer, meu Deus. Você morre, você se prostra. Eu trabalho em hospitais, quase 30 anos, trabalho com gente. Então eu falo com propriedade, nós somos assim, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu sei o que é isso. O ser humano se sente sozinho, o ser humano é carente, o ser humano é totalmente 1000% dependente de Deus. E nós queremos que Deus fale todo o tempo conosco. Às vezes estamos até enganados pelo adversário, ou pelo ser humano. De tanto que nós queremos ouvir Deus e ver Deus. Mas só tem 2 lugares que Deus habita. Tem quantos lugares que Deus habita? Quais são os 2 lugares que Deus habita? O céu é o seu trono. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em mim. Então Deus não está longe, Deus está perto. Ele está no trono dEle, mas ao mesmo tempo Ele consegue estar em você. Ele está em você. Quando você se prostra, quando eu estou falando de prostrar, não é só dobrar o joelho não, tá, irmãos? Quando você se rende, quando você fala assim, Deus, eu não consigo vencer essa questão, seja lá qual for, seja uma prova de matemática, seja uma questão no casamento, financeira, seja qual for, Deus, você se rendeu. Isso é se prostrar, é se render, né? Isso é entregar para Ele. E o maior prazer que Deus tem é que você faça isso, que você se entregue para Ele, que você entregue essa questão que você não consegue resolver para Ele. Entendeu, irmãos? Então Deus não está longe, Ele está perto. Voltando no texto original, nós tivemos uma ideia, irmãos, do que eles estavam passando. Sim ou não? Eles se sentiam destruídos. Eles se sentiam, irmãos, arrasados. Aí Deus levanta o profeta. Deus levanta o profeta e diz assim, olha, eu estou vendo a tristeza de vocês. Eu estou vendo a solidão, o pavor de vocês. Lá em Êxodo capítulo 3, não precisa ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que Deus via e ouvia a exaustão do povo dele. Você sabe o que é exaustão? O que é exaustão? Não é só um cansaço, é um cansaço excessivo. É um cansaço a tal ponto de você não conseguir se levantar direito. Você se extinguiu, você chegou à exaustão, eu estou exausto. Esse exausto, muitas das vezes, você está só cansado, mas a exaustão, na verdade, a gente usa uma hipérbole, isso é hipérbole?
Não sou professor de português, nem me lembro mais. Mas é algo exagerado da nossa parte. Eu estou morrendo de fome. Aí você come uma colherzinha de comida e pronto, acabou. Você não está morrendo, você está usando uma expressão, né? Então a gente fala, a exaustão, a Bíblia diz que Deus ele via e ouvia a exaustão, o cansaço do povo. E ele mandou Moisés ir lá livrar o povo de lá. Então aqui a Bíblia diz que Deus via que o povo vivia do passado. O povo estava em depressão, o povo estava morrendo, depressivo. Aí Deus envia o profeta e fala, eu não quero ver vocês dessa maneira. Eu não tenho prazer em ver vocês desse jeito. Eu vou fazer coisas novas. Eu me lembro de uma passagem em Lucas 7, 13, se me falha a mente. Quando Jesus entra numa cidade chamada Naim, ele vê uma viúva vindo com seu filho único morto dentro de um caixão. E a mulher vem chorando ali, com aquela criança morta dentro do caixão, e Jesus chega para a mulher e fala o que para ela? A Bíblia diz que Jesus se enche de íntima compaixão. Ele se enche de íntima compaixão e diz para a mulher assim, mulher, não chores. Eu não tenho prazer de te ver dessa maneira. Porque a nossa alegria, ou a nossa força, melhor dizendo, né, alegra o coração de Deus. Mas o nosso choro entristece. Se a nossa tristeza, né, move o coração de Deus, o nosso choro move o coração de Deus, né, a nossa força alegra o coração de Deus. Mas o nosso cansaço, nossa prostração, nosso choro entristece o coração de Deus. A prova fala disso de Gênesis e Apocalipse. Então, quando Jesus chega para aquela viúva e fala assim, olha, mulher, eu não quero te ver desta maneira. Eu não tenho prazer em ver você assim chorando. Não chores. Não chores. Eu vou resolver o problema agora. Então ele chega para Israel aqui e diz através do profeta, Deus usa a mesma expressão para Israel. Não olheis para as coisas do passado. Não se entristecei por isso, porque isso está te fazendo mal, isso está te trazendo depressão, e está entristecendo o meu coração. Eu não tenho prazer em ver você dessa maneira. Se alegra, porque ele continua falando no Salmo, Isaías 43, verso 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem as considerais, eis que farei uma coisa nova. Eu vou alegrar o coração de vocês, fazer uma coisa nova, e vai ser agora, está dizendo aí que é agora? Sairá a luz, porventura não a sabereis, eis que porei um caminho e rios vamos entender o texto então, o versículo, eis que farei algo, eis que farei uma coisa. Por que uma coisa? Por que uma coisa? Quem ousaria? Quem se arriscaria a dizer por que uma coisa? Ele não especifica. Farei uma coisa nova. Porque Deus, irmãos, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que hoje, dia 27 hoje? Dia 27/7 de 2021, eu, o irmão Salvador, estaria ministrando para você essa palavra hoje. Então ele não ministrou isso aqui só para Israel. Ele sabia que muitos e muitos pregadores iam ministrar esse texto, iam ministrar essa palavra. Ele sabia disso, ele sabia como Israel estava. Eu disse aqui que ele sabia do sentimento de Israel. E ele sabe como você está hoje, ele sabe do seu sentimento. E está dizendo para você, eu farei algo novo. Eu farei uma coisa nova. Por que uma coisa? Por que algo? Porque eu não sei o que está acontecendo, mas algo está acontecendo na sua vida que você precisa de um renovo, você precisa de uma resposta, você precisa de uma orientação de Deus. Então eu farei isso na sua vida. Coisa, algo, é alguma coisa que você está vivendo, é algo que você precisa, eu não sei o que, mas Deus sabe. Então essa coisa, esse algo, servia para Israel, serve para você, serve para o Brasil, serve para toda a terra. A palavra de Deus ela é contemporânea, ela serviu para o passado, serve para hoje, servirá eternamente. Por isso ele está dizendo, eu farei uma coisa, eu farei algo. Como ele te perguntar assim, o que você quer que eu te faça? O que você quer? O que você precisa? Senhor, eu preciso ver.
Mas se Deus perguntasse para mim, Salvador, o que é que você quer que eu te faça? Hoje, agora, nesse momento, dizer, Senhor, eu quero só ser cheio do Teu Espírito. Quero que o Senhor enche o meu coração de alegria do céu. Eu tenho casa, eu tenho uma esposa bonita. Eu não estou devendo muito, eu tenho um salário até legal. Mas eu sinto que eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu pediria isso. O que você pediria a Deus hoje? O que você pediria a Deus hoje? Eu farei algo. Eu farei uma coisa nova. Porque Deus sabe que muitas das vezes, irmão, nós estamos saturados do passado. Às vezes, a gente tem que orar. Que Deus, Ele não quer que você reze, que você fique repetindo as coisas para Ele. Às vezes nós temos que falar sério com Deus. Às vezes eu olho para um lado e para o outro e falo, Deus, está tudo certo, mas tem algo errado. Eu estou muito triste. Eu estou muito angustiado por muitas coisas. Eu estou cansado disso, das coisas velhas. Um dia eu lembro que eu cheguei aqui na minha casa, não era casado ainda. Eu estava passando um aperto muito grande, economicamente falando. E tinha um tempão que eu não via nada em relação a Deus. E eu estava devendo muito, construindo a minha casa, apertado de dívida. E orava e não tinha resposta. Aí eu falei assim para Deus. Cheguei ali, tinha uma cerca, uma estacazinha de arame que eu tinha feito por causa dos cavalos que entravam no meu quintal ali. Eu falei assim, Deus, se o Senhor está me vendo, me dá um sinal no céu, mas tem que ser agora. Tem que ser agora. E eu olhei, irmãos, e eu vi uma estrela rasgando o céu de fora a fora. Não foi coisa rápida, não. Como você vê, ela está descendo assim, não. Foi bem de lá assim, eu vi rasgando o céu. E eu continuei, todos os dias, 5 da manhã, eu estava de joelho, orando. E o Benedito Ferreira está ali. Um dia orando 5 horas da manhã, dizendo, Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Foi assim, Bené? Ele bateu na porta da minha casa e disse assim, Salvador, a questão da Infraero saiu, deu 10, aquela época, irmão, deu 10 mil, é como se fosse 108 mil reais hoje, é isso, Benedito? Saiu 108 mil reais para você lá, está na sua conta praticamente, então o cheque você pode ir lá buscar. E eu fui lá, irmãos, e aquilo foi um ar refrigerado para mim. Então, o nosso Deus, Ele vê a nossa angústia, Ele ouve e Ele responde. Ele me respondeu, tanto rasgando o céu com a estrela, e respondeu, a causa saiu em 6 meses. Eu não esperava tão rápido, falei, essa causa não vai sair, 6 meses saiu aquela causa. Então eu farei coisa nova. O que você precisa, o que você quer? Essa coisa, esse algo, é o momento, é aquilo que você precisa, que só Deus sabe muitas das vezes. Só Deus sabe. Eu farei isso. Eu restaurarei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu farei algo novo. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. A luz é entendimento, é sabedoria para você resolver a questão. A luz é entendimento para você não se matar de depressão, de ansiedade ou de estresse. A luz é sabedoria para você andar para baixo e para cima com a cabeça erguida e falar assim, Deus conhece todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor. Isso é entendimento, isso é luz. Eu vou esperar um pouquinho mais e Ele vai encher o meu coração. Ele te dá entendimento para você suportar, vencer a prova, vencer a correção. Ele te dá sabedoria. Adiantando aqui, irmãos, porventura não a sabereis? Em 2 aspectos. Porventura não a sabereis? Em 2 aspectos. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar, né? Oséias 3:3, não lembro bem, mas diz que Ele não faz nada sem avisar os seus profetas. E segunda coisa, em segundo aspecto, eu farei isso diante dos seus olhos, você vai ver, você vai ver. Romanos capítulo 5 diz que as tribulações, irmãos, produzem o quê? Paciência, não é isso? Experiência.
A experiência é paciência, paciência é esperança, e a esperança não traz confusão. É isso que Deus está falando. Eu sempre falo, irmãos, que quando o povo chegou diante do Mar Vermelho ali, para o povo aquilo ali era um mar, não era? Mas para Deus era o quê? Para o povo aquilo era um mar, mas para Deus era somente uma oportunidade para que o povo conhecesse Ele. Eu estou dando a vocês uma oportunidade para vocês me conhecer. A tribulação produz a experiência. Vocês vão ter experiência comigo através desse mar. Para você é um mar, mas para mim é uma oportunidade que eu estou dando a vocês de você me conhecer. Meu filho estava na UTIM. A minha sogra foi lá, pegou na palma da mão, olhou, deu as costas e foi embora chorando. E depois ela falou assim, olha, sabia que ia morrer. Está aí com 13 anos. 2015, 2016, alguns irmãos aqui se lembram, meu filho pegou uma dengue e quase morreu. E quando a médica falou lá no Hospital da Serra, no Núcleo da Serra, a médica falou assim, olha, se continuar assim, amanhã nós vamos ter que transferir para o hospital infantil, porque pode até ser necessário fazer uma cirurgia para drenar o rim dele, o fígado, não sei, que vai começar a sangrar. Já está começando a sangrar pelo nariz, pelos ouvidos. Eu peguei meu carro e na minha casa, dobrei os meus joelhos na cama e disse, Deus, é seu. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levar. É seu. Tudo é do Senhor. Mas eu te peço, deixa comigo mais alguns dias. E ali eu chorei uma meia hora, irmãos. E Deus pegou pelo meu braço, me levantou e falou assim, pode ir. Eu ouvi a sua oração. Eu preparei uma marmita para ele, preparei um suco detox para ele, levei. Cheguei lá, ele já tinha comido a comida do hospital, já tinha bebido a caixa d'água do hospital todinho, que não bebia nem comia nada. Aí eu levei a marmita, a pessoa falou, já comeu a comida do hospital todo, já bebeu a caixa d'água todinha. E falei assim, mas me dá essa marmita aqui, me dá esse suco aqui. E comeu tudo, meus irmãos. E no outro dia recebeu alta. Para quem ia ser transferido para o hospital infantil para receber cirurgia, no outro dia recebeu alta. Eu farei coisas novas. Eu farei coisas novas. Aleluia, Jesus. Coisas novas, e agora sairá a luz. Porventura não farei isso, farei na sua frente, farei diante dos seus olhos. Você terá experiência comigo. Então aquilo que para você é uma luta, aquilo que para você é uma aprovação, para Deus é o que, irmãos? É experiência para você. É uma oportunidade de você conhecer o seu Deus melhor. Amém, irmãos? O que para Israel é um gigante, para Deus é uma oportunidade de se apresentar para o povo. Aleluia, Jesus. Agora veja bem, irmãos, a parte B do versículo. Eis que porém. Se porém é porque não há. Porém um caminho Eu porei um caminho no deserto. Eu separei alguns textos para nós ler aqui, irmãos, mas eu não vou ler. Eu só vou comentar com os irmãos, se você achar por bem, você chega em casa e lê, tá? Para a gente adiantar um pouquinho aqui. Caminho no deserto. Eu lembro, sabe de quem aqui? Jacó. Quando sai da casa dos seus pais, vai para a casa do seu tio, em Padan-Aram. A Bíblia diz que ele sai a caminho no deserto. Não tinha cama para dormir, não tinha água para beber, não tinha pão, não tinha nada. Porventura, pode alguém caminhar pelo deserto sem isso? Vai morrer de fome, vai morrer de sede. Deus socorreu no deserto. O nosso Deus é especialista em abrir caminho no deserto. Eu não tenho aqui um texto para falar de caminho no deserto, irmãos. 2 Reis, capítulo 3, o versículo 9 e o 10. Vamos ler rapidinho. Esse aqui eu vou ler. 2 Reis, acha aí, quem é bom de Bíblia, pode ler em voz alta. 2 Reis 3, o versículo 9 e o versículo 10. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, 3 reis, andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. 3 reis a caminho de Moabe, para guerrear contra os moabitas, porque os moabitas pararam de pagar impostos a Israel. E a Bíblia diz que saiu um grande exército, com os animais, cavalo. Quando chegou, antes de chegar até o inimigo para lutar, já estavam morrendo. Olha o versículo 10.
Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para o entregar nas mãos dos... Nós vamos morrer. Foi isso que Israel dizia. Nos tirou do Egito, nos colocou no deserto, eu vou morrer. Não é isso que a gente pensa, irmãos? Às vezes a luta é tão grande, o problema, a gente até pede a Deus a morte, né? Vou morrer nesse deserto. É isso que Israel dizia, nós vamos morrer, né? Não tem água, não tem solução, não tem jeito, mas o nosso Deus é especialista em abrir caminho no deserto. Aí a Bíblia diz que eles vão até o profeta Eliseu. Eles vão até o profeta Eliseu. E no versículo 15, Eliseu tem a resposta: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha só, irmãos, presta atenção. Eles estavam onde? Estavam exaustos, exauridos, prontos para morrer. Eles buscaram o socorro de Deus através do profeta. O que o profeta falou? Eu vou arrumar água para vocês. Deus vai relampejar e tal, etc. Sabe o que o homem falou assim? Traz um tangedor, traz um instrumentista. Eu aprendo aqui várias coisas aqui nesse texto, no versículo 15 aqui. Primeiro, aquilo que é para o Ramon fazer, o profeta não faz. Deus te chamou para uma coisa, chamou ele para tocar. Eliseu podia fazer: eu tenho a resposta para vocês. Eu sou profeta, rapaz. Eliseu não podia ter feito isso, irmãos? Mas o que ele fala? Trazei-me um tangedor. Eu aprendo também que quando nós estamos no deserto, estamos sofrendo sem água, exauridos, seria bom se nós pudéssemos fazer o contrário de Israel, né, na Babilônia, pegar o nosso violão, pegar a nossa harpa e começar o quê? A tanger. Pode cantar com segurança, pode adorar com segurança, porque eu farei algo novo, eu trarei resposta. Você não vai morrer no deserto. Senhor, meu Deus, eu estou muito solitário, estou me sentindo só, eu estou com problema econômico. Pega o seu violão, meu querido, pega o seu radinho, o seu celular, bota um louvor para você ouvir, adora, pode adorar com segurança, pode louvar o Senhor, porque haverá a resposta de Deus. Pode alegrar o seu coração, confia. Aleluia. Trazei-me um tangedor. E quando começou a tanger, quando começaram a cantar um louvor, eu não sei qual foi o louvor que começaram a cantar. Imagina aí. Qual foi o louvor que o tangedor tocou lá? Né? Qual foi o louvor que ele cantou? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu posso acreditar, posso confiar, porque Ele está vivo, Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Hoje está difícil, hoje está doendo, mas haverá resposta. Quando o tangedor começou a tanger, quando ele começou a louvar, adorar o Senhor, o que aconteceu, meus irmãos? Não estava no deserto? Não estava esperando a morte? O que os reis falaram? No versículo 10, o que eles falaram? Leia aí no versículo 10, o que eles falaram? Nós vamos ser entregues para o inimigo, nós vamos morrer. Às vezes pensamos assim, irmãos. Às vezes pensamos assim, a luta está tão grande, né, minha irmã? A luta está tão... Rapaz, não dá mais, Deus, Senhor, me leva, né? Quando começou a tanger, veio sobre ele a mão do Senhor. Nosso Deus é especialista em abrir caminho no deserto, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de quê? De tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Mas interessante que fala, irmãos, vocês não vão ver vento e nem chuva. Esse Deus é terrível, irmãos.
Esse Deus é terrível. Você não vai ver. Quando você perceber, o problema já está resolvido. Quando você perceber, eu já te livrei, já livrei o seu filho, já resolvi a sua questão. Só pega a sua harpa, o seu violão e começa a tanger, começa a adorar. Você não vai ver nada, quando você perceber, já resolveu o problema. Nosso Deus é especialista em abrir caminho no deserto. Voltando para o texto original, irmãos, Isaías 43, a parte B do versículo, vou terminar aqui. Isaías 43, e o versículo 19, nós estamos, né? Eis que porei um caminho no deserto, e colocarei rio no... É rio, irmãos? É rios no ermo. Eu estou vendo a sequidão que está no seu coração. Eu estou vendo a solidão, estou vendo a tristeza. Eu colocarei água. Colocarei água? Não. Eu vou fazer transbordar. Eu vou transbordar. Eu colocarei aqui rios no ermo. O que Deus estabelece? Olha, essa sequidão, essa solidão, essa tristeza que vocês estão sentindo aí, que seja o problema que for, não vai ser rio, não vai ser água, vai ser rios, rios. Haverá resposta, haverá cura física e emocional. É isso que Deus está falando aqui. Não é rio, irmãos. A gente precisa observar essas coisas. É rios. Haverá abundância. Abundância. A Bíblia nos diz, irmãos, aleluias, que em Ageu, que quando o povo chega lá, que Deus resolve o problema, que Deus traz o povo de volta, uma outra frustração, uma outra decepção. Primeiro era tirar da Babilônia, né? Tirou da Babilônia, levou o povo de volta. Não dá para a gente falar sobre isso aqui. Quando eles chegam lá, eles começam a olhar. Começam a olhar. Nós saímos de lá, só tristeza. Chegamos aqui, cadê o templo? O templo foi queimado, foi destruído. E agora estão construindo um templozinho de madeira e tal. Aí a Bíblia diz que o povo começou a fazer o quê? Chorar de novo. O povo começou a chorar de novo. Aí Deus levanta Ageu e fala assim, olha, vocês estão vendo isso aqui? Não choreis, não lamenteis. Por quê? Porque a glória dessa casa que vocês estão vendo aí, ó, vai ser maior que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Deus habitará nessa casa. Deus estará conosco aqui. Deus vai trazer a alegria de volta. Deus vai restaurar. Deus vai responder a oração. Deus vai curar os enfermos, doentes, paralíticos. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Isso acontece conosco todos os momentos, irmãos, né? Aleluias, glória a Deus. Abrirei caminho no deserto e abrirei rios nos ermos. Aleluias. Dá a entender como estava o coração do povo. Como estava o coração do povo. Eu falei aqui de Salmo 137, e por que Deus fala essas coisas aqui, irmão, de caminho e de rio? Porque o povo estava perdido. Eu vou abrir caminho. Primeiro, porque o povo estava sem caminho, o povo estava perdido, sem saída. E no deserto, por quê? Porque não tinha solução, não tinha jeito. Então, mas eu vou abrir caminho no deserto. Então, às vezes, você olha a sua situação, que seja espiritual, que seja física, que seja econômica, que seja o que for, você olha e fala assim, eu estou no deserto. Eu estou vivendo uma sequidão total. E Deus fala a mesma coisa conosco. Eu ainda sou um rio, eu sou um Deus que abro rios, que abro caminhos no deserto. Eu sou um Deus que faço da mesma maneira que eu fiz no passado. Eu sou um Deus que tenho compaixão. Eu falei aqui, irmãos, que o povo foi para a Babilônia, não foi porque Deus quis mandar eles para lá. Foi porque eles aprontaram com Deus, e foi muito, não foi pouco, não. Muitas das vezes a gente é provado por Deus, mas muitas das vezes a gente é corrigido. Mas independentemente da situação, Deus não quer te ver prostrado, Deus não quer te ver chorando. Quando você volta, lembra do filho pródigo? Quando ele volta para Deus, Deus recebe ele. Então, nessa trajetória, o nosso adversário quer o quê?
Deus não vai te ouvir. Pode continuar com a sua harpa no salgueiro. Desiste, Deus não vai restaurar mais, acabou para você, já foi, o seu tempo já acabou. Não é assim que a gente pensa, que o adversário fala conosco? Mas o nosso Deus é especialista em abrir caminho no deserto, o nosso Deus é especialista em abrir rios no ermo, e o nosso Deus é especialista em restituir aquilo que nós perdemos, irmãos. Deus é especialista em restituir aquilo que nós perdemos também, que seja financeiramente, ou que seja espiritualmente falando. O nosso Deus é Deus de restituição. Quando há arrependimento, quando há choro, quando há solidão, Deus, eu estou solitário. Davi que o diga, perdeu a dignidade, perdeu o reino, perdeu os filhos, ficou confuso. Salmo 30, versículo 6, ele diz que ele clamou ao Senhor, ele clamou a Deus, e Deus o respondeu, Deus o restituiu o trono, e restituiu a presença dele para Davi, porque Davi se arrependeu e pediu a Deus que restituísse. Amém, irmãos? Então eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu tenho para dizer para você isso, irmãos. Deus não tem prazer em ver você chorando, Deus não tem prazer em ver você prostrado. Por isso que ele fala, levanta-te, tem de bom ânimo. A gente vai ver isso na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e aqui não foi diferente. Deus levanta o profeta Isaías para dizer isso para aquele povo: não ore, nem considere as coisas passadas, passou já era, ficou para trás, eu vou fazer algo novo na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Quero agradecer a Deus pela presença dele no nosso meio, e quero agradecer os irmãos que vieram, tá, irmãos? Se vocês não viessem, eu ia ministrar para quem, né? Eu ia orar a Deus, da mesma forma, Deus ia ouvir a minha oração, mas eu agradeço a Deus pela presença dele, e agradeço a vocês também pela presença de vocês. Quem aprendeu mais um pouquinho hoje? Quem entendeu o texto? Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando os irmãos. Irmãos, eu não tenho aqui o aviso, mas é a oferta, tem a oferta ainda, né? Então vamos ouvir um louvor. Irmão, te leva a cantar um louvor para a oferta, e depois nós vamos orar para a gente terminar. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Confesso para os irmãos que eu estou enferrujada, hein? Deve ter uns 10 anos que eu não canto. Aumenta a minha fé, qual é a tonalidade? Um dia te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob sua direção eu seguiria todos os conselhos teus, mas eu confesso que falhei. Até por um momento duvidei, mas vi que o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim, o
saber aonde ir. Sigo ouvindo sua voz, sigo tentando copiar os passos teus. Sinto que até o teu silêncio é direção para me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem um comando teu. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos diferentes. Tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. 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 Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Amanhã está anunciado aí que ia ter o ciclo de oração às 8 da manhã, mas não teremos, tá, amados irmãos? Então, temos a oração das 6 da manhã, na quarta-feira. A quinta-feira também às 6 da manhã oração. E à noite, culto das mulheres. Tá certinho, minha filha? A Aline, né? A Aline, a pregadora Aline, vai estar aqui presente, convide, né? Está se reunindo, confraternizando com as irmãs, mais um mês de vitória. Sexta-feira também, às 6 horas da manhã, oração. No domingo, nós temos a nossa escola bíblica, às 8 horas, em ponto, começa a gente aqui orando com um hino já, tá, irmãos? Essa é uma parte para que você se prepare com o coração, proporcionar um coração mais aberto para o que vai aprender, e sobe a sua classe, tudo certinho, e depois você desce, a aula vai ser normal até as 9h10, 9h15, e vamos ter a nossa ceia sendo servida logo após a escola bíblica, tá? Passe aos amados irmãos que vocês conhecem, para podermos juntos estarmos aqui nesta grande ceia do Senhor, domingo de manhã. À noite, nós temos o culto de louvor e adoração, amém? Vamos ficar em pé. Alguém quer falar alguma coisa que eu esqueci? Está tudo certinho? Tudo certo, meu amado? Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos mais uma vez ao Senhor, com palavras, belos cânticos e orações que o Senhor tem, ó meu Deus, usado os teus filhos, para estarmos, ó meu Pai amado, cada vez mais em paz, mais alegres, confiantes, e que tudo aquilo que o Senhor, meu Pai amado, meu Deus, fez nesta noite, levemos para a nossa casa. Sim, meu Pai amado, a qual reine a sua paz, a sua graça, o seu amor, e assim permaneça. Tome em tuas mãos nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Obrigado, amados.